Bom, boa tarde a todos, a todas, a todes. A gente, junto com a Milene, a gente teve ideia de iniciar um canal de YouTube, um canal que seria Psicodrama, canal Bicho Mundo, onde principalmente o nosso grupo de cardume, né, que a gente começou a desenvolver alguns projetos ali no departamento de psicodrama do Instituto SEDES, só que com a pandemia a gente sentiu um pouco de mãos atadas para dar sequência a alguns planejamentos que haviam, planejamentos de eventos principalmente, que a gente tava programado. E aí a gente entendeu um pouco dessa ferramenta online, de como dar sequência, né, com esses projetos, enfim, se reinventar aí nessa fase de pandemia, com o objetivo da gente continuar a nossa troca, continuar o nosso estímulo. Peraí que o Thiago está chegando aqui. O Thiago vai participar comigo, tá, gente? Sou um ego auxiliar ator, tipo papagaio. Exato. Vamos lá. Essa primeira gravação que a gente está fazendo, a ideia é a gente dar sequência de forma episódica, né? Ou seja, que nem séries de web ou séries de TV. A gente semanalmente seguir com esse projeto que inicia hoje com a Milene, com a Ilô, né? Com o Haroldo, de discutir questões do psicodrama no Brasil e no mundo. Acho que eu queria começar um pouquinho agradecendo a todos vocês, a participação da Elô, que foi a primeira que impulsionou, vamos lá fazer alguma coisa, já gravou um videozinho, em cima disso foram infinitas noites sem eu dormir, porque daí eu sou assim, né, pirando, dei vários nomes, comecei a estudar latim, então o programa chamava Querere, Estados Nascendi, Canales, enfim, fui pirando bastante. A Elô é muito paciente, ela me conhece há muitos anos e sabe que dá certo a nossa dupla, né? Muito legal. Muito bem, então eu estava com o vídeo da Elô, né? Só que ela precisou gravar algumas vezes, por causa que foi mudando o nome do programa a cada semana, até que a gente bateu o martelo e foi maravilhoso. Então, essa seria a introdução. E o objetivo é exatamente a parada para reflexão do papel do psicodramatista e a pesquisa de modos de vida neste momento, né? Porque está nascendo modos de vida com a pandemia. Esse bichinho invisível ganhou um espaço incrível, né? Está super poderoso, está com a coroa na cabeça e está nascendo revisões, tanto mais fascistas como possibilidades interessantes. Então, a ideia neste canal é pesquisar tanto modos de vida, como modos de fazer psicodrama na direção de aumentar a potência das pessoas. É este o psicodrama que a gente quer, o potência criativa, né? Acho que a gente tinha falado também, Mida, a gente compartilhar aqui o vídeo que a Elô gravou. Isso, compartilhar. Até para a gente entender um pouco desse primeiro exercício, né? Eu não sei se todo mundo já viu. Queria ver com o Bleve a possibilidade, não sei se nessa ferramenta agora compartilhar a tela, se a gente consegue exibir aqui a partir do seu computador para a gente assistir o vídeo. Agora. Olá, eu agradeço o convite da Milene Fel, coordenadora geral do DPSEDES e de toda a gestão Cardume. Vou compartilhar com vocês algumas dicas sobre o psicodrama online que venho coletando nas redes da IAGP, a Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo e Processos Grupais. O DPSEDES faz parte da Assembleia das Organizações Filiadas à IAGP. Selecionei para compartilhar com você uma experiência relatada pelas colegas Eva Fahlström, da Suécia, e Madeleine, da Índia. Elas coordenaram um programa de formação de psicodramatistas da Índia e da Austrália, um programa de 5 dias, e relataram, numa das atividades, elas pediram que os participantes definissem 2 lugares em frente à tela. Um para o eu atual e o outro lugar para o eu futuro, o eu pós-pandemia. E dirigir um diálogo entre esses 2 eus, o eu agora, atual, e o eu do futuro.
E, como foi uma das primeiras experiências de psicodrama online, ficaram encantadas com a intensidade vivenciada pelos participantes. Algumas dicas. O participante precisa estar num lugar com muita privacidade e também silencioso. Enquanto não está falando, manter o microfone mudo para evitar que o ruído excessivo atrapalhe a atividade do grupo. Usar o modo galeria para que todos possam se ver. Então, o celular tem essa limitação de não permitir a visão de todo o grupo, ou de grande parte dele quando é um grande grupo. A distância, se eu fico muito próximo, eu posso passar a sensação de invasão, e se fica muito distante, também uma sensação de distância, que não é o objetivo. Existem muitas ferramentas virtuais para fazer o psicodrama online. Eu recomendo que você pesquise a lista, o levantamento cuidadoso feito pelo colega do DPSEDES, o Blevio Zanon, com todas as possibilidades. Eu, pessoalmente, prefiro o Zoom. E um dos recursos do Zoom e de outros dispositivos é a tela branca, que permite um desenho conjunto. Então é muito útil para o trabalho com casais, com crianças e também com outros. A Madeleine e a Eva relataram que ao final da experiência do grupo, desse programa de formação de psicodramatistas, todos desenharam juntos, e isso traz uma sensação de pertencimento, de experiência grupal. Quem quiser saber mais, se quiser saber um pouco mais sobre algumas outras questões relacionadas ao atendimento online, eu recomendo que leia o editorial que eu escrevi para a Revista Brasileira de Psicodrama. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com você. Convido a que não perca os próximos episódios e compartilhe as suas dúvidas, suas notícias, suas questões e também suas dicas. Vamos construir juntos um conhecimento sobre essa nova modalidade de atendimento que estamos todos tendo que nos adaptar com bastante rapidez. Obrigada. Bom, Elô, obrigado pelo vídeo, pela inauguração aí do nosso canal, maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Quer dizer, eu não tenho tanto assim para falar, a não ser que eu comecei. Eu faço parte, sou sócia, membro, sei lá, da Associação Americana de Psicoterapia de Grupo e da Associação Internacional, que é a IAGP. E um monte de webinars e listas de discussão e milhões de coisas, e todo mundo trocando dicas. Então, tinham dicas da sueca e da indiana, tem uma lista de dicas de um russo, todos psicodramatistas. O psicodrama está bombando na Índia, na Rússia e na Turquia. Então, eles lá com milhões de dicas, e eu participando de vários eventos internacionais e impactada com o potencial e tudo. E daí que eu falei com a Milene, será que não é hora do DPSEDES entrar aí nessa onda para poder trocar, levantar, a gente levar também para o exterior algo nosso aqui? E aí eu fiquei entusiasmada e a Milene foi estruturando um negócio complexo e interessante, porque não é um fazer por fazer, que eu acho que está acontecendo muito por aí, mas uma coisa com reflexão e tudo, e daí foram entrando. E agora, quando eu vejo todos vocês aí é que eu fico mais entusiasmada. E a ideia da pesquisa, há talvez um ano, sei lá quanto tempo, eu fiz uma pesquisa que eu queria saber como é o psicodrama brasileiro, as tendências e tudo. E a pesquisa não
não rolou. Quer dizer, teve um monte de respostas, mas as respostas eram tão diferentes, como eu imagino que reflete um pouco do psicodrama, que é todo multifacetado, e aí a pesquisa não funcionou, não deu para publicar nada, a não ser algumas observações e tudo. E daí falou, nossa, é agora, porque na verdade eu acho que acho que é meio consenso que nós vamos entrar numa nova era, né? Numa nova. Tem um colega, um amigo, um americano, que escreveu que é a quarta onda da psiquiatria, né? Que agora é o atendimento online como uma nova onda aí que está acontecendo. Acho que vai mudar tudo e então o DP-SEDES pode ir na frente nesse movimento, já mapeando aí o que está acontecendo. Então, estou entusiasmada. Vamos ver. Mas se em horas já tem 15 respostas, uau! Então, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu estou super feliz de estar com todo mundo. Assim, acho que estou super carente de encontrar as pessoas. Então, tem múltiplas gostosuras aí. Estou pronta, vamos ver o que eu posso ajudar. Tá, eu diria que agora eu passo a bola para o Haroldo. Você tem que ligar o seu... Haroldo, está desligado o seu som. Aí, vou eu lá então. Eu vou apresentar depois um pouquinho melhor a pesquisa aqui, mas a gente teve em torno de 15 respostas ali, num grupo pequeno de pessoas que a gente começou. A gente espera um aumento, uma ampliação desse número de respostas aí, conforme o programa for ganhando um voo maior aí. A pesquisa, na verdade, é uma pesquisa que ela foi respondida por 15 pessoas. Muitos daqui responderam, a Dirce, a Rose, a Laisa, a Elaine, né? Serve para aquecer hoje, mas a ideia a gente pretende mapear um pouco a pluralidade do psicodrama. A gente fez brevemente aqui que a gente chama de pesquisa, né? Mas na verdade não é uma pesquisa científica, uma pesquisa de práticas nem nada, é uma pesquisa de opinião para saber quais as dúvidas das pessoas, quais os questionamentos que trazem sobre o atendimento online, sobre o psicodrama especificamente no atendimento online, nas experiências sociodramáticas também, de qualquer tipo. Então, a gente resolveu perguntar para um grupo de pessoas pequeno, que a gente conhecia, quais as dúvidas que eles têm em relação a esse assunto. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho na minha tela. Deixa eu ver se consigo compartilhar. Na verdade, a gente desenvolveu aqui uma página aqui, o que a gente criou, né, com essa pesquisa, né? Oi, pessoal, estou aqui dando a resposta para a pesquisa que a gente fez. A gente teve em torno de 15 respostas e o principal assunto que as pessoas têm dúvida quanto ao atendimento online é, na verdade, como lidar com o corpo. Eu acho que o psicodrama ele tem o corpo como ferramenta central de trabalho e aqui no atendimento online a gente só vê um pedaço dele. Então as pessoas têm muita dúvida em como lidar com isso, com a expressão corporal, em como acompanhar as coisas que a pessoa faz com as mãos, com os pés, como enquadrar o corpo, como manter a pessoa presente, manter o grupo focado. Então essa foi a principal questão que foi trazida. Teve muitas outras questões que foram interessantes. Teve uma questão que era sobre a inclusão das pessoas. Então, se o Brasil é um país que tem mais ou menos 70%, 80% de pessoas na internet, a gente não estaria no psicodrama online deixando algumas pessoas de fora? Então, essa foi uma questão muito interessante também. E outras questões foram relativas ao uso de ferramentas, técnicas, ao uso dos recursos do psicodrama. Então, como lidar com o diretor, o papel do diretor, como lidar com os egos, como lidar com o co-inconsciente grupal, como fazer a formação do grupo, e isso em terapia de adultos e em terapia infantil também.
que foi outra pergunta, como lidar com a terapia infantil. Então, eu deixo o pai ali presente, ou eu consigo deixar uma criança ligada no meu vídeo durante a terapia sozinha, sem os pais, né? Por exemplo. Então, essas foram todas as questões levantadas ali na pesquisa. Queria agradecer todas as nossas respostas e convidar vocês para uma próxima. Até! É legal eu falar o que tem de dicas de fora disso ou não? Sim, pode ser legal. Então, porque uma delas eu até escrevi no editorial, que foi uma aula que eu tive com aquele Chaim Weinberg, que tem várias publicações sobre terapia online antes. Então, ele diz que é, de fato, como a gente não vê o corpo, quanto que é importante ir se especializando com o olhar, com as expressões faciais. Então, a gente meio substituir pela expressão facial. E uma outra americana, que eu esqueci o nome, que trabalha com a parte mais corporal, afetiva, sei lá, se for fazer alguma coisa certa, eu vou olhar direitinho o nome dela. Mas ela dá a dica da pessoa avisar qualquer alteração corporal. Quer dizer, ter um compromisso com a pessoa que você está atendendo para ela sinalizar se ela sentiu alguma taquicardia ou alterações, ou o que quer que tenha acontecido no corpo. Então, a gente tem a ajuda da pessoa. Mas eu vou ver melhor o do russo, porque o russo escreveu um manual. Então, eu vou ver se ele escreve alguma coisa sobre isso. Só fazer ressonância com essa sua fala, Elô, porque eu faço coach há 10 anos com executivos fora do Brasil. Então, eu tenho exercitado isso, não era psicoterapia, e recentemente psicoterapia. E as duas coisas que eu senti mais dificuldade e das quais eu lidei com o limite foi buscando esse compromisso com o cliente de que ele me conte, né, na medida da impossibilidade de como está. Até por conta de uma experiência que eu tive com um executivo de Londres, e ele veio depois de um ano no Brasil, e ele estava obeso, e eu não tinha percebido, porque aqui não mostra muito. Então, e acho que uma das coisas assim, é o quanto a gente tem que ficar focado mesmo no olhar, nessa percepção, e é uma coisa, inclusive, que eu sinto quando você faz o mesmo nível de atendimento consultório, 10, 12 horas de atendimento de cliente em seguida, o quanto cansa, né? Porque você tem que estar muito mais focado, diferente quando você tem toda a gestalt, e aí você pode lidar e o clima a seu favor, né? Mas eu tenho, inclusive, dramatizado que com o que tem na sala, no quarto, no closet, dependendo de onde a pessoa fez esse encontro comigo. Bom, acho que a gente está chegando ao final dessa primeira rodada, né? A gravação desse primeiro episódio. Eu queria pedir um compartilhamento, uma rodada de compartilhamento, pode ser? Pode ser, Mi? E eu acho que nessa rodada de compartilhamento eu queria deixar o mais amplo possível, né, do que, enfim, dessa experiência que a gente teve agora nesse início de tarde. Fiquei com gostinho de quero mais, assim. Cheguei atrasada, fiquei curiosa para ver o que a Elô trouxe no vídeo, a partir da sua fala. Rever pessoas carinhas aqui, a gente está co-construindo uma ferramenta, uma possibilidade. Aprendi com você quando você fala um pouco dessa estrutura de como é, então me encantou. Oi. Para mim foi trocas. Quem tá falando? Eu estava falando, Birgit, mas para mim foi trocas. E é isso, trocas enriquecedoras. Então, cheguei também um pouquinho atrasada, muito feliz. Incrível esse projeto, não estava tão aquecida para ele.
E as possibilidades, né, de fazer realmente online e da intensidade que isso traz às vezes, que é algo que eu acho que a gente subestimava, né, principalmente quem não tem tanta experiência. Na fonoaudiologia a gente não tinha experiência de atendimento online e está sendo incrível, inclusive com crianças pequenas. Então, é tão bom estar nesse grupo, a gente está compartilhando. Queria agradecer também a Elo pela generosa no vídeo dela, as dicas que ela vai dando. Saiu bem alimentada. Eu fiquei estimulada aqui, né? Enquanto eu vi o vídeo da Elo e depois a Elo comentando, que é sempre maravilhosa, eu fui anotando coisas aqui. Coisas coisas que eu tenho vivido e que eu não tinha selecionado como uma coisa para ser discutida, mas que a gente acaba vivendo na plataforma, mas assim, faz 1 mês e meio que a gente está com o grupo ensaiando e fazendo coisas que eu já tinha perdido as iniciais, né? As coisas iniciais. Então, você falando, eu fui recuperando e anotando. Muito legal. Eu queria falar. Quero comentar que eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui com vocês e de poder participar disso, porque alguém falou em algum momento sobre o fazer por fazer, né? E isso é uma coisa que tem me incomodado muito, assim. Eu estou até meio distante, assim, de internet ultimamente, porque eu estou muito de saco cheio de ver tanta live, tanta coisa assim tão, sei lá, que eu tenho achado assim qualquer coisa, só para aparecer, só para fazer. E, assim, a ideia desse trabalho, a seriedade que ele está sendo proposto pela Elo e pela Mi, toda a criatividade que vocês tiveram e, bom, enfim, todo o trabalho, assim como o trabalho que eu assisti ontem da Rô, eu fiquei admirado como é possível fazer um psicodrama muito bom por aqui. Assim, então, assim, eu não estou acreditando que eu vou ver cena do pessoal. Assim, eu achei que ia ser uma coisa muito mais simples. E foi uma coisa muito bem feita e bem estruturada e mais complexa do que eu imaginava. Então, assim, eu estou maravilhada em ver como o psicodrama consegue, a gente consegue, né, trabalhar com psicodrama, né, online e fazer um bom trabalho. Né? E isso que eu estou muito feliz, assim, com essa vontade de fazer um bom trabalho. Então é isso. Estou muito grata. Eu também quero falar. Também Pena que a Jana não te ouviu, viu, Rose? Ah! Acabamos de ganhar o elogio, você não ouviu. Desculpe. Eu compartilho também, a vivência de ontem foi muito importante para mim, foi muito gostoso. É uma alegria para mim também rever rostinhos, enfim, carinhas aqui que são muito afetuosas assim para mim, né, que trazem muito afeto de uma época muito bacana. Para mim também foi importante, eu acho que eu vou fazendo algumas coisas mais no dia a dia, enfim, nos atendimentos, e para mim é muito legal essa troca e ver que acho que vai trazer muito embasamento para as minhas ações, e que legal estar nesse grupo, assim, acho que tem muita coisa para aprender. Obrigada, viu? Olha, acho que para mim o mais gostoso está sendo ver todo mundo. Estar aqui, eu acho que é o que está mais prazeroso realmente. Mas, assim, estou adorando fazer uma coisa consistente. Foi gostoso até agora. E tenho certeza que agora que vai ficar bom de fato, né? Então, eu estou bastante entusiasmada com a pesquisa, com poder mapear o psicodrama. Na verdade, acho que já faz uns 15 anos ou mais que eu tenho vontade de fazer isso, já tentei algumas vezes e nunca consegui de fato ir para frente, né? Mapear as tendências e as coisas, e acho que agora, novo momento, estou bastante entusiasmada, super agradecida pela oportunidade.
Eu acho que é com isso que eu saio agora dessa primeira sessão, aí, desse primeiro episódio do nosso encontro. Muito feliz da gente estar reunido aqui e a gente está discutindo e trazendo abrindo essas possibilidades de fazer do psicodrama e a gente, enfim, se alimentar para produzir bastante coisa. Saio, de uma certa forma, também frustrado, porque queria que a gente tivesse se planejado com mais tempo. Eu tava querendo explorar mais a Elo, o Haroldo com a pesquisa, a Mi, que a gente vem trocando para chegar online aqui. E eu já ouvi muitas histórias da Mi sobre como ela está atendendo. Eu assisti a sessão da Rô também, enfim. Não agora no Centro Cultural São Paulo, mas assisti a turma do Reprise, quando que foi? Final de semana passado. E, enfim, e tô frustrado porque eu acho que tinha um caminhão de coisa aí pra gente conversar, mas o Ti quer falar também? Eu fico aqui de peixinho desse cardume só observando, mas eu nunca passei ileso, sempre sou atravessado muito. Na sessão da Rô, eu fiquei escondido, mas a gente ficou falando por horas e horas depois, é impressionante. E eu fui muito atravessada aqui já. Gostaria de pedir mais 2 horas, se é possível, nesse programa piloto. Sei que não vai ser possível, mas vocês estão estudando esse formato, esse esqueleto, como vocês falaram, e acho que a Elo traz um assunto que para mim é meio espinha dorsal do que está todo mundo se perguntando. Eu, na minha área, eu sou ator também, que é esse questionamento desse eu atual e o eu futuro, que está todo mundo se perguntando nesse tempo de pandemia como vai ser essa ressignificação e a utilização dessa tecnologia. E também eu venho de uma área, de um setor que a aglomeração, ela a natureza é aglomeração, né? O teatro. Então também a gente está se perguntando. E fora isso, questionamentos pessoais. Eu fico querendo saber como vocês estão pensando sobre isso, como está sendo essa transformação para vocês. Enfim. Ainda bem que eu pude compartilhar, porque eu fiquei aqui, eu ia implodir se não... A gente ainda está construindo o conceito, né? E a gente precisa ter o mesmo, mas a gente não tem, porque a gente não teve tempo. A gente está acompanhando o mundo e ele está rápido, né? Mas muito bom. Então, queria contar com a generosidade de vocês de escreverem para a gente algumas dicas aí para a gente seguir, e a gente vai ter mais tempo de discutir mais e de trazer mais esses debates nos próximos episódios.